Bem, uma questão primeira que a gente deve entender ali é a divisão do mercado financeiro em 4 outros mercados. Primeiro, o mercado cambial, né? Depois o mercado monetário, depois o mercado de crédito, depois o mercado de capitais, que é exatamente o que a gente vai falar ali ao longo desse capítulo. Bem, qual a diferença desses 4 mercados que são subdivisões do mercado financeiro? Primeiro, o mercado monetário, o mercado cambial. Vamos falar primeiro do mercado cambial. Basicamente, o câmbio é exatamente operações de conversão de moeda. Então, é bem intuitivo essa classificação. Depois a gente tem o mercado monetário, que aí são operações ali de curto prazo. Já o mercado de crédito, operações de financiamento já de curto e de médio prazo. Já o mercado de capitais se diferencia dos outros, pois são operações ali de financiamento de médio e longo prazo, né? Então, empresas ou querendo executar uma série de projetos, né, dessas empresas e precisando de capitais, ela vai, ao invés de recorrer a bancos, o que levaria a uma instituição financeira, o que levaria a taxa de juros, né, para financiar esses projetos maiores, ela recorre diretamente ao mercado de capitais, chegando diretamente aos investidores que vão comprar dessa empresa ou dívidas, seja através de uma debênture, né, ou comprando diretamente ações, ou seja, investidores se tornando sócios daquela empresa e assim financiando o capital necessário ali para novos projetos. Bem, não só empresas, né, recorrem ao mercado de capitais, mas o próprio governo federal, necessitando cobrir um déficit público, né, recorre ao mercado de capitais, exatamente emitindo títulos públicos federais e aí obtém aquele recurso necessário para cobrir o seu déficit, né, nas suas contas públicas, né? Inclusive isso nós já falamos em capítulos anteriores, né, aqueles sobre noções de economia. Bem, então é importante ter noção que esse financiamento aqui do mercado de capitais vão ser um financiamento de médio e longo prazo. Então, geralmente 2, 3, 5, 10 anos, né? Ele representa ali uma captação direta, ou seja, as empresas e o governo chegando diretamente à captação dos investidores e, como nós já dissemos, mais econômica ali, ou seja, mais barata para levantamento desse capital. Bem, dois conceitos que são extremamente importantes da gente pegar e falar agora para você entender é o conceito, de mercado primário e outro, o mercado secundário. Primeiro, vamos falar um pouquinho do mercado primário. Você imagine que essa empresa, então, quer levantar capital, né? E ali ela não pode ir, obviamente, diretamente nos investidores e emitir papéis, seja de dívida ou seja ações, né? Ali. Basicamente, ela precisa de uma instituição financeira intermediária, é o que a gente vai chamar de subscritor ou underwriter, que vai fazer um processo de subscrição ou underwriting, né? Que são vários termos em inglês ali que a gente acaba usando no mercado financeiro. Eu acho que você já está acostumado a isso. Mas o fato é que o mercado primário é a emissão primária, ou seja, a emissão primeira de um determinado título e essa emissão diretamente para os investidores. Nesse caso, o dinheiro levantado dos investidores ele vai diretamente para a empresa ou para o governo federal, né? Já no mercado secundário é um pouco diferente, porque você imagine aquele investidor que comprou um título no mercado primário, geralmente investidores institucionais, comprou esse título no mercado primário com, como a gente falou, no mercado de capitais, longo prazo, imagine daqui 5 anos, com vencimento em 5 anos. E aí, por algum motivo, ele gostaria de resgatar esse valor investido com juros. E ali o que ele vai fazer? Ele vai ter que esperar o vencimento? Não, ele vai recorrer ao mercado secundário, ou seja, ele vai vender para outros investidores aquele papel que ele comprou lá no mercado primário. E aí, nesse caso, nessa transferência de dinheiro, já perceba que esse dinheiro não está indo, esse capital não está indo para o emissor, né?
Em relação aos participantes desse mercado, nós temos então não só as empresas, né, querendo captar recursos de longo prazo, financiamento de médio e longo prazo para seus projetos, mas também o governo federal querendo, como nós falamos, cobrir o déficit público, né? E aí são os participantes, mas além dessas entidades, teremos também uma instituição financeira intermediária que vai fazer essa subscrição, como nós dissemos, esse underwriting ali, que é o termo em inglês de subscrição, né? Que é escrever abaixo, então subscrição, escrever abaixo, under, abaixo, o writing é escrita, né? Então escrever abaixo ali, que é uma sociedade financeira que vai intermediar essa venda desses papéis do emissor para os investidores no mercado primário, lembre-se disso. E aí, quem vai ser esse underwriter ali, esse subscritor? Vai ser ou uma sociedade corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, ou bancos múltiplos que têm na sua carteira a carteira de investimentos, ou até um banco de investimentos. Além desses integrantes, vamos ter também ali a participação claro, como envolve questões legais na emissão de papéis, escritórios de advocacia também vão estar atuando nesse mercado. Investidores institucionais, como nós observamos, já falamos, vão estar comprando esses papéis no mercado primário. Fundos de investimento ali também vão estar atuando e comprando esses papéis. Além disso, agências de rating, vários desses papéis têm classificação de risco determinada por agências de rating. Então, essas agências de rating também são participantes desse mercado primário. Bem, uma coisa que a gente gostaria de falar em detalhes é a questão da subscrição que acontece no mercado primário, chamado underwriting, né? É o processo pelo qual uma instituição financeira chamada underwriter, isoladamente ou em consórcio, então pode ser uma instituição financeira, um banco de investimentos, por exemplo, ou um consórcio, um pool ali de instituições financeiras, o que é muito comum. Então esse pool ou essa instituição financeira intermediária, elas levantam capital de investimentos de investidores em nome de corporações, ou seja, de empresas e governos, com a emissão de ações, né, ou títulos de dívida no mercado primário. Né? Então são essas duas formas ali, ações ou títulos de dívida. Né? Esse underwriter, ele acaba atuando na organização do processo, né? Organizando todo esse processo de venda, no marketing, né? Na divulgação disso para os investidores. Por isso que às vezes é importante ter um pool ali, porque você tem um canal de marketing maior, exatamente para coordenar e para divulgar essa emissão, né? Para atrair investidores para esses papéis. Além disso, você tem esse underwriting também atua na relação com demais instituições do consórcio, né? Presta garantia sobre a oferta de ações. O que é essa garantia? Vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre os 3 principais tipos de garantia, né, que o subscritor, né, ali que o underwriter, com esse intermediário, essa instituição financeira intermediária, pode prestar para a empresa que está emitindo seus papéis. Primeiro tipo de garantia são os melhores esforços. Nesse caso, a instituição financeira apresenta os melhores esforços, o termo em inglês é best efforts, para vender as ações ou obrigações nas melhores condições possíveis para o emissor. Porém, caso não ocorra, imagine lá na venda, né, com os investidores, você está fazendo, ou a empresa está emitindo os papéis e tem esse underwriter lá como intermediário. Lá na venda não ocorra uma demanda suficiente, ou seja, não foram vendidas todas as ações lá. Então, o subscritor, nesse caso dos melhores esforços, ela vai fazer o melhor esforço dela, porém ela não se compromete a adquirir esses títulos. A empresa, então, corre o risco, o emissor ali corre o risco de não conseguir aumentar o seu capital, né? Ali ela está emitindo essas ações para aumentar o capital dessa empresa. Então, ela corre esse risco de vender, não tem demanda suficiente, não vendeu tudo, então ela não consegue atingir o objetivo de aumento de capital dela, né, naquele montante pretendido. Uma vez que ela, e nesse caso dos melhores esforços, quem está com risco é a própria empresa, o próprio emissor. O underwriter não está com risco, ele vai fazer o melhor esforço dele, né, e vai ver no que dá. É claro que, como o underwriter, ele recebe um valor para a prestação desse serviço. Esse valor desse serviço é mais baixo no caso da garantia por melhores esforços. Já o segundo tipo de garantia é a garantia residual ou stand-by. Basicamente,
Nesse caso, o que acontece? A instituição financeira intermediária vai lá, vende ou coloca as ações à venda, né? A gente usa esse termo colocação ali, então significa colocação, é sinônimo de colocar à venda, né? E pode ser que não tenha a demanda suficiente, vendeu lá metade das ações, vamos supor que ficou outra metade. Então qual é o acordo? Essas ações que sobraram, a residual, né, ali, ela vai pegar a instituição financeira intermediária, o underwriter, o subscritor, vai pegar e vai falar, se compromete a colocar essas sobras junto ao público, novamente, por um determinado tempo para venda. Olha, se compromete a colocar mais essa por um período de tempo à venda, e depois disso, né, ela mesmo, o que ainda não for vendido, o que sobrar, né, ela fica lá aguardando, e depois o que sobrou fica lá aguardando, ou seja, stand-by, daí esse nome, o que sobrou, ela vai lá e subscreve, ou seja, ela mesmo compra as ações que não foram vendidas ou não colocadas, né? Então, nesse caso, né, o prazo, decorrido o prazo, então o risco de mercado acaba sendo também do intermediário financeiro, do subscritor. Já um terceiro tipo de garantia é a garantia firme, no qual o subscritor chega para a empresa e fala, olha, eu vou comprar todos os seus papéis que você colocar à venda. É claro. E depois esse subscritor acaba revendendo esses papéis. Nesse caso, é claro que o custo vai ser maior para a empresa, mas o risco fica totalmente com o subscritor. As ainda no mercado primário, a gente observa o seguinte, o subscritor coloca as ações à venda, mas a que preço, né? Então, isso é um conceito que é importante a gente lembrar, que é o chamado book building, né? Então, mais um termo em inglês ali, enfim, que é usado bastante ali no mercado, né? Então, book building é construção do livro. Que livro é esse? É o livro de ofertas. Você imagine que é um processo no qual o subscritor ou o consórcio de subscritores ali, ele recebe a demanda, ele passa para os investidores, possíveis investidores, a característica de um determinado papel que vai ser emitido alguns dias depois, e ele pergunta qual o preço que vocês pagariam por esse título. E aí os vários investidores ali vão colocando preços e assim ele constrói o livro de ofertas de preço para aquele papel, né? E aí é o chamado book building. A partir depois de uma reunião, né, de uma negociação do emissor com o subscritor, e a partir desse book building, né, dessa construção de preços, chega-se a um valor que vai ser o preço inicial de venda daquele papel, seja ela uma ação, seja ela uma debênture. Então, no primeiro dia de negociação no mercado primário, ela vai abrir com aquele preço que foi obtido com base no book building, né, na construção do livro de ofertas. Uma outra questão que é importante você saber, né, ali no mercado primário ainda, é o IPO, outro termo em inglês, né, que é o Initial Public Offering. Basicamente, a offering pública, public initial, que é inicial, então é uma oferta pública inicial, por isso ela está no mercado primário, é a primeira oferta pública de valores mobiliários para os investidores, podendo ser esse IPO de uma debênture, de um CRI, de um CRA, de ações. É muito comum a gente ouvir, né, de ações, mas claro, podem ser outros títulos de renda fixa ou outros valores mobiliários. Okay? Então, vários termos, você não precisa decorar esses termos, tente entender o significado em inglês desses termos e aí você consegue inferir ali o que significa. Vamos lá, algumas questões como costumam cair em prova, né? Esse tópico com muitas questões para você, mais ainda do que os outros tópicos. Bem, com relação ao mercado primário, assinale a alternativa correta, né? Então, a alternativa correta sobre o mercado primário é a letra B de bola, é onde são emitidos títulos pela primeira vez, mercado primário primeira vez, e os recursos captados vão para a empresa emissora, né? Então, isso é importante você decorar. Mais uma questão, em uma oferta pública de debêntures, né, o processo de book building, que é a construção do livro de ofertas ali, que é exatamente aquele processo que a gente falou que o subscritor
encaminha as ofertas de compra, né, para os possíveis investidores com as características daquela debênture, nesse caso aqui, e eles falam qual é o preço que eles pagariam por aquele papel, né? Em uma oferta pública de debêntures, o processo de book build determina o preço de emissão, resposta correta é a letra A partir do encaminhamento das ofertas de compra pelos investidores potenciais depois da divulgação das características básicas dessa emissão. Então é isso, é a resposta correta. A letra B, após negociação entre a instituição coordenadora e o emissor, na verdade o processo de book building determina o preço de emissão? Não, basicamente essa alternativa também tá errada, né? Por decisão unilateral do emissor? Claro que não, né? O emissor ele precisa observar o book building para decidir qual é o preço ali que vai ser o preço inicial de venda daquele papel, né? Por decisão unilateral da instituição coordenadora? Também não. Basicamente, tem a participação da instituição coordenadora, tem o emissor, que é a empresa ali que está emitindo aquele papel, e tem o livro de ofertas criados ali por esse processo de book building, que foi a pesquisa de mercado de quantos investidores pagariam. Então são esses três componentes ali que determinam o preço de emissão. Mais uma questão, em uma operação com underwriting firme, então a subscrição firme é aquela que é a garantia para a emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras, resposta correta é a letra C de casa, se comprometem, as instituições financeiras são aquelas intermediárias, né? Ali que são subscritores, elas se comprometem na garantia firme, no underwriting firme, se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não forem adquiridos pelo público. Essa é a subscrição firme, então ela fica exatamente ali com risco total, né? A letra A, se esforçará ao máximo para vender os títulos? Não, essa daí é a subscrição ali do melhor esforço, né? O best effort. A letra B, estabelecem meta percentual para a venda dos títulos? Também não. Letra D, dividem o risco de colocação dos títulos com a empresa emissora? Não. Essa divisão está mais característica com residual stand-by, né? Outro tipo de underwriting. Mais uma questão, em uma operação com underwriting em melhores esforços, então, subscrição em melhores esforços, para a emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras, a resposta correta é a letra D, D de dado, assumem apenas o compromisso de vender o máximo de títulos nas melhores condições possíveis durante o período de tempo. Então, nesses melhores esforços, ela vai fazer o máximo possível de esforço. Então, o compromisso de vender o máximo de títulos nas melhores condições possíveis. Ok? Letra A, estabelecem meta percentual? Não, não tem isso. Se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não forem adquiridos pelo público? Não, esse é outro tipo de subscrição. E letra C, são responsáveis pelo risco de colocação da operação? Também não. No underwriting do tipo stand-by, a instituição financeira, então ela fica lá em stand-by, bota para vender e fica esperando. O que não for vendido, né, ela se compromete a vender colocar mais um tempo à venda, e o que ainda não for vendido, essa parte residual, ela sai do stand-by e pega o resíduo que sobrou e compra ela mesma, né? Então a resposta correta é a letra A. No underwriting do tipo stand-by, a instituição financeira se compromete a colocar as sobras junto ao público em determinado espaço de tempo, após o qual ela mesma, após aquele tempo, ela mesma subscreve o total das ações não colocadas. Colocadas aí sinônimos de não vendidas. Os agentes underwriting são... Então a resposta correta é a letra C, C de casa. Os agentes underwriters são instituições financeiras especializadas em coordenar processos de emissões de títulos e valores mobiliários. Basicamente ali, vamos analisar as outras alternativas. Letra A, instituições financeiras ou não financeiras? Não, underwriting são instituições financeiras apenas. Letra B, instituições não financeiras? Não. E a letra D, instituições financeiras que emitem ações e valores mobiliários no mercado primário. Então, agentes underwriting, elas não emitem ações. Quem emite ação é a própria empresa, né? Ali, ou no caso, ou o valor mobiliário,
ali, ou títulos ali, poderia ser o governo federal, mas quem é o emissor, nesse caso, é uma empresa ou o governo federal. Né? Já os underwriters são instituições financeiras especializadas em coordenar o processo, né, de emissão, mas elas não emitem, elas não são um emissor. Sobre o processo conhecido como book building no mercado de capitais, essa outra questão ali, a resposta correta é a letra D de dado. É utilizado para conhecer as expectativas dos investidores em relação ao ativo que será emitido. Exatamente para isso, para verificar qual é a expectativa de preço dos investidores para aquele ativo e chegar a um preço-alvo ali, que é o preço de abertura ali daquele ativo no mercado primário. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A. A empresa emissora define o preço de emissão do título sempre no teto, ou seja, sempre no preço máximo do book building? Não. Obviamente que se ela fizer isso, ela vai vender muito pouco daqueles papéis. A letra B. É um processo de consulta de intenção de compra e é sigiloso, onde somente a empresa emissora tem acesso aos dados? Não só a empresa emissora, mas também o agente, o underwriting, né, o agente subscritor ali tem acesso aos dados e até as empresas que participam da pesquisa, né, do book building. Letra C, pode ser realizado somente com ativos de renda variável? Não. O book building pode ser realizado por ações de renda variável, porém para debêntures, por exemplo, para CRIs, para CRAs, ali, e outros papéis ali que pode ser usar o book building para isso. Vamos lá agora, vamos ver, entender também o mercado secundários em mais detalhes, né? Aquela compra e venda de papéis de segunda mão, né? Você está comprando não da empresa diretamente, né? Mas você está comprando de um investidor que comprou primeiramente da empresa. Então você está comprando papéis de segunda mão ali. É uma parte do mercado financeiro de capitais dedicada à compra e venda de valores lançados anteriormente em uma primeira oferta pública ou privada, ou seja, no mercado primário. Né? Os ativos são negociados assim de investidor para investidor. Quando você compra uma ação ali, se não for no mercado primário, vai ser no mercado secundário ali, em bolsa, você geralmente está comprando 99% dos casos, porque essas emissões de uma empresa de ações ali não são tão frequentes, né? Então você está comprando no mercado secundário, então você está comprando de um outro investidor, você investidor está comprando de um outro investidor. Óbvio que como se você está comprando uma ação de um outro investidor, esse dinheiro que você vai pagar vai ir para o outro investidor e não vai gerar caixa então para a empresa que emitiu o título. Ela gerou esse caixa lá na primeira venda, né, no mercado primário. Além disso, ela possibilita a liquidez dos ativos negociados, né, ali, com vantagens para os investidores e desenvolvendo o mercado. Então, é muito importante ter um mercado secundário, porque imagina, você comprou um título no mercado primário com vencimento, o mercado de capitais tem uma característica de vencimentos de médio e longo prazo, né, com vencimento em 5 anos, né, no caso de uma debênture. Basicamente, você precisa vender aquele papel, você tem que ter compradores. Então, o mercado secundário te possibilita isso. Essa liquidez, essa forma de você, que a gente já viu esse conceito, né, você conseguir vender esse papel para outros investidores com um valor mais próximo do valor justo e num curto intervalo de tempo. Quanto maior for essa capacidade, maior é a liquidez desse mercado. Okay? Então o mercado secundário é extremamente importante para isso. É claro que vai ter alguns papéis mais líquidos, outros papéis menos líquidos, exatamente de acordo com a quantidade de compradores e vendedores. Bem, vamos ver como é que cai isso em prova. São ambientes de negociação do mercado secundário, por exemplo, compra de segunda mão ali, né? Bem, a resposta correta é a letra D de dado. Bolsas de valores, então no mercado secundário são as bolsas de valores, e no mercado de balcão organizado. Então, esse é importante ali. Tá? As outras alternativas, mercado de balcão e mercado primário, não, mercado primário não é mercado secundário, então eliminamos a letra C, a letra B e a letra A. Mais uma questão com relação ao mercado secundário, assinale a alternativa correta. A resposta correta é a letra A, é onde ocorre a liquidez dos títulos e os recursos vão somente para os investidores. Isso sim, lembre-se disso, recursos do mercado secundário vão para o investidor, né? Então, sai do comprador para o vendedor, e o vendedor ali é o investidor que comprou primeiramente. Letra B é onde as empresas utilizam para captar recursos? Não, isso é no mercado primário. A letra C é onde ocorre a liquidez dos títulos, os recursos vão parte para os investidores e parte para a empresa emissora do título? Não. Isso, os recursos vão para os investidores.
Letra D, as empresas emissoras utilizam esse mercado para realizar as ofertas públicas e captar recursos? Não, isso é característica do mercado primário. Então, mercado secundário é compra de segunda mão de títulos onde os recursos saem de você, por exemplo, comprando uma ação e indo para o vendedor daquela ação, que aí, nesse caso, vai ser um próprio investidor. Não vai o dinheiro para a empresa, tá? No mercado secundário, outra questão aqui, resposta correta, letra D. Os títulos já existentes são transferidos de um proprietário daquele título para outro proprietário, né? Vamos ver as outras alternativas que estão erradas. Letra A, não há liquidez para os papéis. Não, o mercado secundário procura dar liquidez para esses papéis. Então tem liquidez para esses papéis. Pode ser maior ou menor, mas existe liquidez. A letra B de bola, são transacionados apenas títulos públicos federais e ações. Não, além de títulos públicos federais, ações tem debêntures, tem CRIs, CRAs e vários outros títulos, inclusive de renda fixa. Letra C, títulos são negociados diretamente com o seu emissor. Não, no mercado primário é negociado diretamente com o emissor. Claro, tem uma instituição intermediária ali, que é o subscritor, mas só fazendo essa marketing, etc. No mercado secundário, os títulos não são tentando vender, esse é através do livro de ofertas, né, de compra e venda ali da bolsa do home broker que você visualiza. Então, a resposta correta no mercado secundário é a letra D, títulos já existentes são transferidos de um proprietário para o outro proprietário, o novo proprietário ali, né? Uma outra questão de prova, qualquer resposta correta, vamos já de uma vez para a resposta correta, é a letra A. Qualquer SA, qualquer sociedade anônima, pode requerer o fechamento do seu capital. Então, primeiramente é o seguinte, quando ele emite novas ações, vamos supor que uma empresa, uma SA, uma sociedade anônima, de capital fechado. De capital fechado significa que ela tem ações, porque ela é uma SA, uma sociedade por ações, ela tem ações de capital fechado, então ela tem ações, porém, essas ações não estão disponíveis para venda em bolsas de valores, disponíveis à venda para o público, né? Então, imagine, qualquer SA, e aí, na primeira vez que ela é uma SA de capital fechado, e ela quer, com ações, mas não negociadas para o público, o que quer emitir ações para serem negociadas para o público, a gente chama de oferta pública inicial dessas ações, é aquele IPO que nós mencionamos. O contrário, quando aquela empresa de capital, uma SA agora, de capital aberto, pois tem ações já negociadas em bolsa, ela recompra a própria empresa com dinheiro lá, ela recompra essas ações, a gente chama de, ou seja, está fechando o seu capital, a gente chama um processo inverso do IPO, que é OPA, que é uma oferta pública, só que agora não é inicial, é uma oferta pública de aquisição daquelas ações que estão no mercado, né? Então, qualquer SA pode requerer o fechamento do seu capital, então ela vai deixar de ser aberta e ficará fechada através de uma oferta pública de aquisição, operação na qual a empresa vai comprar as suas ações e o dinheiro irá para quem? Ela compra as ações, ela vai comprar de quem? Dos investidores, dos acionistas, aqueles que são proprietários daquelas ações. Então, o dinheiro vai para os acionistas. Então, a resposta correta é a letra A. Uma outra questão de prova sobre as operações ex-pit. É correto afirmar ex-pit. Toda vez que usar esse termo, né, o ex significa fora, né? Então, ex é fora, que não é mais, né? Então, sobre as operações ex-pit, então fora do pitch de negociação, ali basicamente é um espaço físico mesmo da Bolsa de Valores, onde era realizado os pregões a viva voz, ou seja, com os operadores lá gritando no telefone, ou mais no passado ainda, a viva voz, que comprava ou vendia uma determinada papel por um determinado preço, né? Isso é o pitch de negociação. Hoje as negociações são todas eletrônicas, né? Não existe mais esse ambiente, esse pitch de negociação. É claro que eles existem só como museus, por exemplo, se for na B3 lá em São Paulo, você vai verificar esse pitch de negociação e vai conseguir ver esse espaço lá. É bem interessante, inclusive, essa visita. Então, sobre as operações ex-pitch, ou seja, fora do pitch de negociação, fora da bolsa de negociações, é isso que ele quer dizer. É correto afirmar que
constituem negócios realizados fora do pitch de negociação ou pregão de uma bolsa. Então, ex-pitch é fora do pitch. Então, esse pitch é o local de negociação, né? Esse local era físico, hoje em dia é eletrônico. Quando você fala ex-pitch, é fora do local de negociação da bolsa ali.